Vamos lá para Brasília? Membros do governo afirmam que o presidente Lula precisa considerar, olha só, alguns pontos antes de decidir se aceita ou não aquele convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar do Conselho de Paz. A Rani Veloso tem os detalhes para a gente. Rani, presidente Lula deve pensar ainda se vai participar ou não desse conselho. O que você traz de informações para a gente? É isso, Paula Nobre, é isso mesmo. Acabei de conversar, inclusive, com a fonte do Itamaraty, que me falou que é um processo de avaliação que vai requerer tempo e análise cuidadosa. Essa é as aspas dessa fonte do Palácio do Itamaraty, ou seja, o presidente Lula vai sim demandar de um tempo para dar a resposta ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar como membro desse Conselho de Paz para a faixa de Gaza. Inclusive, hoje, segunda-feira, a primeira agenda do presidente da República é a partir das 9 horas e exatamente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esse é um dos assuntos que vai estar na pauta dessa reunião. O convite foi feito no fim de semana via Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, e de acordo com o governo norte-americano, esse Conselho de Paz faz parte da segunda etapa do plano apresentado para os Estados Unidos para o fim da guerra entre o povo da Palestina e o governo israelense de Benjamin Netanyahu. O presidente brasileiro quer primeiro esclarecer pontos como, por exemplo, quais países vão integrar esse conselho, o que os países pensam sobre a guerra e também qual o custo financeiro, porque não há informações oficiais, de acordo inclusive com essa minha fonte. É um ponto que vai ser questionado ao governo norte-americano, mas de acordo com informação da agência Reuters, há um projeto que foi desenvolvido, que pode ser um projeto inicial e que, de acordo com esse projeto de estatuto, o valor para participação como membro vitalício do Conselho seria de $1 bilhão. O presidente Lula, claro, vai avaliar todas as possibilidades, uma vez que está numa fase de reaproximação dos Estados Unidos, está sendo cauteloso em relação às palavras envolvendo todos os conflitos nesse momento, inclusive em relação à Venezuela. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem uma postura enfática em relação à guerra entre Israel e Palestina. Inclusive, já acusou o governo de Benjamin Netanyahu de genocídio contra o povo palestino. Assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já se referiu a uma carnificina e que o governo israelense já havia ultrapassado todos os limites da proporcionalidade há algum tempo. De acordo com a Casa Branca, no documento que já foi disponibilizado até o momento, o objetivo desse Conselho de Paz para a faixa de Gaza é discutir temas como, por exemplo, fortalecimento da capacidade de governança, mobilização de capital, reconstrução da faixa de Gaza, além de atração de investimentos. É considerado uma peça-chave essa segunda fase desse plano para o fim da guerra. E por isso, de acordo com o Donald Trump, que foi às redes sociais no fim de semana para anunciar o conselho, ele disse que com certeza é o maior e mais prestigiado conselho. Alguns integrantes, inclusive, já foram mencionados, como Marco Rubio, que é secretário de Estado norte-americano, e também Tony Blair, ex-ministro do Reino Unido. Vamos aguardar, então, qual será a decisão do presidente Lula, uma vez que pode sim também ser considerado contraditório caso o presidente aceite, uma vez que ele tem posicionamento bem diferente dos Estados Unidos em relação a essa guerra. Volto com vocês. É exatamente isso, fica esse dilema. Informação de momento, inclusive, informação exclusiva, bastidor da Rani Veloso falando de Brasília. Obrigada, Rani, pelas suas informações sempre. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Olha só, vou chamar o Mota primeiro. Mota, Lula vai avaliar se vai aceitar esse convite para participar do Conselho de Paz. É interessante para o presidente Lula participar desse Conselho de Paz na sua avaliação. Conselho de Paz que é para pôr fim à guerra, falar de conflito. O presidente Lula, por outro lado, condena algumas ações de Donald Trump em relação à Venezuela. Parece que esse quebra-cabeça não encaixa.
Encaixa. O governo brasileiro deve estar adorando esse convite, porque a principal consideração é eleitoral. Participar desse conselho traz votos? Vai dar para a gente tirar umas fotos bonitas? Vai, claro. A segunda consideração provavelmente será que os nossos aliados vão gostar? O que Cuba, Irã, China e Rússia vão dizer? Como é que o Hamas e o Hezbollah vão reagir? Mas a principal consideração é evidente, é eleitoral. Ô Vilela, como é que você vê essa possibilidade? Seria um jeito também de trazer um pouco mais de protagonismo no cenário internacional ou nem tanto, porque a gente tem muitos atores também envolvidos? Eu vejo que é importante, Nonato. Eu vejo que o Brasil não pode perder essa oportunidade de se aproveitar de um espaço como esse para se posicionar, para dialogar, para participar de um foro como esse, especialmente um foro que está se constituindo, que está aparecendo inclusive como uma novidade, até como um elemento que pode dar um novo indicativo das formas de organização multilaterais para a solução de conflitos. Enfim, acho que é importante o Brasil fazer parte disso, realmente atuar efetivamente nisso. Eu vejo, por outro lado, que o Brasil não pode se aproveitar de um cenário como esse para, de alguma forma, fazer defesa de compromissos ideológicos, de visões ideológicas. Aí, realmente, seria um tiro no pé, seria uma forma de não aproveitar essa oportunidade histórica. Agora, se o Estado brasileiro tiver o interesse em realmente dialogar e se posicionar dentro de medidas que historicamente são valiosas para o Brasil, compromisso com direitos humanos, compromissos com a paz, aí sim, aí eu vejo que é importante e o governo não deve perder essa oportunidade.